O mundo está literalmente de pernas para o ar e de cabeça para baixo. É o El Nino aqui no Brasil, que está fazendo um estrago no sul através do frio e das chuvas e um calor aqui em cima no Nordeste, que não dá nem para explicar o calor que está por aqui. Hoje deve estar mais de 30 graus, com certeza. Um calor infernal na Europa, que já matou mais de 1.000 pessoas. Terremoto na Venezuela, nos Estados Unidos, no Japão. Até extraterrestre já foi divulgado, sem contar a loucura que tá o avanço da inteligência artificial. A Copa, eleição aqui no Brasil, são tantas coisas que eu não sei nem o que eu falo aqui primeiro. Mas a pergunta essencial é: em quais dessas coisas você tem colocado a sua atenção? O que tem roubado o seu tempo? Porque a atenção, hoje, nesse século, é o ativo mais importante que nós temos. E, infelizmente, o que a gente mais vê hoje em dia são pessoas entregando a atenção de graça, a atenção a coisas supérfluas, que não vão literalmente fazer nenhuma diferença na vida delas. E o que a gente precisa entender é que as informações, elas vão impactando a nossa mente. A gente acorda com uma bateria. Nós não somos um robô que temos bateria ilimitada. Nós somos limitados. A gente precisa ter uma boa noite de sono, a gente precisa ter uma alimentação adequada para que a gente acorde no outro dia com uma bateria cheia. E a gente precisa escolher com muito cuidado aonde que a gente vai colocar a nossa energia, aonde a gente vai colocar a nossa atenção, porque cada coisa que a gente vê durante o nosso dia, cada notícia, cada informação que chega até nós, são informações que vão impactando a nossa mente. E aos poucos elas vão modificando a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de pensar. Nós vamos mudando a nossa visão de mundo. E isso é muito preocupante, porque a gente vê milhares e milhares de pessoas, principalmente jovens, jogando literalmente a sua atenção no lixo. E você precisa entender que todas as vezes que você escolhe colocar a sua atenção, você precisa ter responsabilidade. Você precisa ter responsabilidade com as coisas que estão entrando dentro da sua mente. Você precisa entender que isso é um hábito, e um hábito de fuga na maioria das vezes, porque as pessoas, elas estão cansadas, elas estão fadigadas. A gente está vivendo uma situação aqui no Brasil difícil por causa do nosso governo. As coisas estão caras, os alimentos estão caros, as pessoas estão trabalhando muito para tentar se manter, né? Como viralizou aí essa semana um rapaz fazendo um vídeo falando que ele não aguentava mais trabalhar para ganhar aquele valor e ir no mercado e não conseguir malemar se manter. Então, isso são coisas que está cansando o brasileiro. O brasileiro está cansado de tudo isso. E às vezes, a maioria das pessoas passa 3, 4 horas no trânsito ou no transporte público. O que ela faz? Ela usa aquelas 3, 4 horas que ela tem ali na hora de ir e voltar para casa para ficar rolando o feed, para ficar vendo story, para ficar acompanhando notícias dos jornais, coisas que vão bombardeando ela de comparação, bombardeando ela de informações que às vezes são desinformações, é fake news, às vezes são vídeos manipulados por IA, e essa pessoa, ela vai se enchendo daquilo, e ela não percebe que isso é um hábito de fuga, para fugir da realidade dela. Porém, ao invés dela usar esse tempo a favor dela, para ela estar aprendendo uma nova habilidade, algo que de fato vai fazer ela se tornar um ser humano mais valioso, seja para o mercado de trabalho, ou seja para ela mesma, para a família dela, para a vida dela, ela fica jogando essa atenção no lixo para ver a vida dos outros. Então eu gosto de usar a analogia de que os nossos olhos e a nossa mente são como uma luz. E para onde você mira a sua atenção, para onde você coloca os seus olhos, ilumina. E aquilo fixa na sua consciência. É por isso que você não pode sair iluminando qualquer coisa, derramando sua energia, sua luz, sua atenção em qualquer lugar. Você precisa poupar energia, você precisa entender que você é um ser consciente. O que nos diferencia de um animal é a nossa racionalidade. E se você não for um ser racional para pensar com a sua mente o porquê que você está consumindo, o porquê que você está se jogando naquela dopamina barata, você não vai sair desse looping. E sem querer, você acaba nem percebendo que você está tão consumida, tão consumido de consumir a vida dos outros. Você não percebe que você está derramando algo valioso,
Hoje, nesse exato momento, enquanto eu gravo esse vídeo, existem milhares e milhares de marcas disputando freneticamente a sua atenção, seja nas redes sociais ou seja na televisão, nos filmes. Todos os tipos de entretenimento existem para disputar a sua atenção, porque aonde está a atenção das pessoas, ali está o dinheiro. E sem perceber, ali nas redes sociais, a gente acaba se tornando juízes. A gente vai olhando ali as coisas e tal, e a gente começa a julgar as pessoas. Nossa, fulano, você viu, fulano tá. Às vezes para você mesmo, tá? Não é que você esteja falando para outra pessoa, você está falando com você mesmo. Nossa, a fulana tá se achando. Nossa, a pessoa emagreceu, mas também tá tomando remédio. Nossa, você viu, o fulano tá fazendo tal coisa, mas também. Mas também, e aí você começa a dar desculpas para você mesmo pelo sucesso do outro, porque o outro está fazendo algo pela vida dele que você infelizmente não tem coragem de fazer. Porque você está tão ocupado entregando o seu tempo para acompanhar a vida do outro que você não percebe que esse tempo é valioso e você poderia estar construindo algo para você. É por isso que a gente precisa trazer consciência. É por isso que a gente precisa fazer as coisas mais consciente. Pô, vai fazer um exercício físico? Traz a consciência para o exercício. Vai fazer uma alimentação? Traz a consciência para a comida. Olha para a comida e tenha consciência. Estou comendo proteína, estou comendo carboidrato, estou comendo gordura boa, estou comendo tanta quantidade de sal, tanta quantidade de açúcar. Quando você traz a sua consciência para o jogo, você zera o game. Por quê? Você está fazendo as coisas com consciência. Não é que você vai deixar de usar as plataformas que você gosta de usar, mas você vai usar essas plataformas com consciência. Você vai usar isso a favor e não contra você. Você vai jogar o game ao seu favor e não contra você. Lembrando que a vida é um jogo cujo único objetivo é sobreviver, entender o sentido da vida, entender o seu propósito e chegar até o final sem perder a sua coroa, sem perder os seus princípios, sem passar por cima de ninguém, sem sorrir às custas do sangue dos outros. Esse é o game. E se você não entender isso, você vai morrer na praia. E aí você começa a olhar as pessoas com esse olhar de julgamento, olhar de julgamento, olhar de julgamento, e daqui a pouco você acha que as pessoas também estão fazendo o mesmo com você. Você acha que está todo mundo te julgando. Você acha que você não pode começar a fazer algo novo, que você não pode abandonar o seu trabalho e começar do zero um outro trabalho, ou você não pode simplesmente deixar um relacionamento e começar outra coisa, porque você acha que as pessoas vão te julgar. Porque de tanto você julgar os outros, você começa a achar que a mesma régua, ela também serve para você. Você não percebe que tudo isso é um jogo psicológico. É por isso que a pessoa que ela é implacável, a pessoa que ela está prosperando, que ela está avançando na vida, ela é uma pessoa totalmente implacável em cuidar da vida dela. Ela é uma pessoa que ela está tão focada nas coisas dela que ela não deixa, sabe, as informações entrarem. Ela não deixa essas coisas que são supérfluas entrarem. Por exemplo, pô, eu acho legal que é Copa, pô, óbvio que eu tô torcendo pelo meu país, mas eu não estou acompanhando a Copa, eu não estou acompanhando nada, eu não quero saber, eu tô tão focada nos meus objetivos, eu tô tão aqui no meu mundinho, nas minhas coisas, nos meus projetos, no meu aprendizado, no meu avanço, nas minhas coisas, sabe? Eu estou protegendo a minha consciência, eu estou protegendo a minha mente, eu estou protegendo o meu corpo, alma e espírito, porque eu estou me preparando para coisas maiores. E de fato, Deus não vai colocar você para viver coisas maiores se você não está nem se preparando para isso. Como você quer ser um soldado escalado para a guerra, sendo que você não se preparou, você não passou pelo processo, você passou o tempo todo se distraindo, o tempo todo estando confortável. Então entenda, às vezes você pode ter caído de paraquedas nesse vídeo, pode ser que você venha de uma jornada rolando, rolando, rolando até mesmo aqui o YouTube, mas se for para você entender e aprender apenas uma coisa hoje, que seja isso, se tranque no seu mundinho, sabe? Foque naquilo que realmente importa, porque a Copa vai acabar, as coisas vão continuar acontecendo, o mundo está de ponta cabeça e ele não vai voltar a ser o que era antes, as coisas vão continuar acontecendo cada vez piores, as notícias não vão parar de chegar e você precisa estar de fato fixado, com seus olhos fixados no seu espírito,
na sua alma, que é a sua mente, e no seu corpo, nas coisas que de fato são importantes. Entenda que você não está aqui a passeio, você está aqui por uma missão, você está aqui por um propósito, você não nasceu por acaso, você não está aqui à toa. Tem várias pessoas aí todos os dias nascendo e morrendo. Enquanto eu gravo esse vídeo, tem pessoas nascendo e pessoas morrendo. Mas você está aqui, você tem celular, você tem internet, você tem acesso, você tem saúde. Honre isso. Não acho que você está aqui por acaso. Não fique matando o tempo. Não fique achando que a vida é eterna, que a morte chega para todo mundo, mas não vai chegar para você. Não, seja consciente. Se tranque no seu mundinho. Pegue ali as coisas que são importantes para você, todos os conhecimentos que você precisa obter. Se torne uma pessoa valiosa. Cuide do seu corpo para que ele seja uma máquina que aguente a pressão. Cuida da sua mente, da sua emoção, para que você esteja preparado para as outras coisas que possam acontecer no mundo. Então você precisa ter essa consciência, a gente precisa aprender a desenvolver noção, porque nem todo mundo tem, infelizmente. E o problema de tudo isso é que a maioria das pessoas, elas não conseguem ficar sozinha com a sua própria cabeça, porque nós fomos treinados a rejeitar o tédio. Nós fomos treinados. Tédio é chato, então as pessoas, elas foram treinadas desde pequena ali, desde criança, a rejeitar o tédio, sabe? A estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Ah, mas eu não tenho nada para fazer, mas por que precisa fazer? Não tem que fazer. Não precisa fazer. Fica sozinho um pouco, fica sozinha com seus pensamentos, com a sua mente, com o seu corpo. Tira um momento para você que você não vai estar fazendo nada, nem com tela, nem com livro, nem com nada, apenas você e a sua mente. E começa a olhar para dentro de si, começa a ver o que falta, começa a ver o que sobra, começa a ver o que precisa ser consertado para que você possa aproveitar os próximos 6 meses. Hoje é dia 30 de junho. A gente vai iniciar agora o segundo semestre do ano. Você vai viver o segundo semestre, os próximos 6 meses, da mesma maneira que você viveu até aqui? Se você está indo bem, se você está focando em você, está preso no seu mundinho, ok, vai para cima, continua, fortalece ainda mais, estuda ainda mais, se dedica um pouco mais, sempre dá para fazer um pouquinho mais. Agora, se você é uma pessoa que perdeu tempo até aqui, ficou todo esse tempo cuidando da vida dos outros, sabe, fazendo coisas que não são respeito a você, por exemplo, o Brasil vai ganhar, legal, tipo, pô, e se o Brasil ganhar e virar hexa, legal, cara, pro Brasil, mas, tipo, na minha vida, isso vai mudar o quê? Nada. Eu tô torcendo por uma pessoa aí na eleição, pô, se ganhar, eu vou ficar feliz pra caramba, mas se não ganhar, eu vou ter que trabalhar do mesmo jeito, eu vou ter que estudar do mesmo jeito, eu vou ter que cuidar da minha vida do mesmo jeito, então tenha essa consciência, desenvolva essa noção. Você precisa desenvolver o hábito de ficar no tédio, desenvolver o hábito de parar de consumir. Tirar um tempo para você pensar na vida. E é verdadeiramente isso que vai trazer resultados diferentes para você, que vai fazer você sair da manada. Porque quando você abre o Instagram, tá todo mundo lá postando foto de Copa, postando foto de não sei o que, o jogo, todo mundo tá assistindo, todo mundo tá distraído. Ao menos, eu falo aqui para cristãos, porque eu sou cristã, mas se você não é cristão também, continua aí, seja bem-vindo. Mas assim, nós como os cristãos poderíamos estar orando pelas pessoas, sabe? Dedicando nossa vida também para orar pelas pessoas que estão lá desaparecidas na Venezuela, por essas almas aí que estão sofrendo em todo ao redor do mundo. Mas não, a gente está focado só, sabe, em coisas inúteis. Desculpa a palavra, mas não vai agregar valor nenhum. Não vai agregar valor nenhum, desculpa. Então, assim, a gente precisa trazer a consciência para o game. Nós estamos na Terra por um motivo. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui como colônia de férias. A gente precisa parar de querer buscar o conforto e começar a se acostumar também com o desconforto, mas um desconforto que faz a gente a crescer, que faz a gente avançar, que faz a gente evoluir. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo de hoje. É um vídeo, né, um pouco difícil de digerir, mas é necessário porque é a realidade e a verdade precisa ser dita para que a gente possa avançar como pessoas, como mães, como filhos, como irmão, como família, como funcionário, não importa. A gente precisa estar sempre buscando a nossa evolução, porque afinal de contas é para isso que nós estamos aqui. Então, se você gostou, deixa o seu like, não deixa de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Beijo!